Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os participantes do terceiro simpósio online sul-americano de Tecnologia, Engenharia e Ciência de Alimentos. E também agradecer à comissão organizadora pelo convite para ministrar essa palestra. Estarei agora compartilhando a tela para vocês, para darmos início aí à apresentação. E o tema da nossa apresentação, qual será? Que eu vou discutir um pouquinho com vocês hoje. É sobre as perspectivas do uso de óleos essenciais em alimentos, os efeitos benéficos e impactos na preservação de alimentos. Eu sou Samuel Ferreira Gonçalves. Então, falando rapidamente sobre quem sou eu, eu possuo graduação em zootecnia pela UFMG, no qual eu trabalhei com microbiologia de alimentos, essa parte de óleos essenciais, principalmente com bactérias multiresistentes. Fiz mestrado em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e atualmente faço doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o campus da Exalc, que é localizado em Piracicaba, também pertencente à USP. E também trabalho atualmente com estratégias de redução de bactérias de pescado utilizando diferentes óleos essenciais. Então, qual será nosso roteiro? Nós vamos falar um pouquinho o que é esse óleo essencial, como a gente extrai esse óleo, a classificação desses compostos, o mecanismo de ação que ele tem, tanto antioxidante, antimicrobiano, e estudo de aplicação, um comentário sobre a legislação e as nossas considerações finais. Então, eu já começo abrindo com essa pergunta. O que é um óleo essencial? Um óleo essencial, gente, para ser considerado óleo essencial, ele é uma substância complexa aí, né? De 20 a 60 componentes em diferentes concentrações, ou seja, onde essas concentrações elas variam conforme a planta e também em diferentes estágios que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, dentro desse óleo sempre vai ter dois ou mais três componentes que aparecem em sua concentração mais elevada. E ele aí pode ser obtido através de diversos tipos de extração, pode ser extração por arrasto a vapor, hidrodestilação, pressagem a frio, extração com fluido supercrítico, com solvente. Então, existem diferentes maneiras da gente extrair esse óleo essencial. Então, existem cerca atualmente de ser mais de 60 famílias de plantas, então representa um número muito grande, que são de interesse industrial. Nesse caso, eu trouxe para vocês uma das principais famílias, né, que são exploradas atualmente. E nesse caso, a primeira é a Lamiácea, que é a família do tomilho, orégano, que são óleos, além de serem aromáticos, eles também vêm sendo estudados como alimentos que podem ser conservantes e condimentos. Também nessa família existe o alecrim, o hortelã, a sálvia, então, a menta também, então ela é uma família que representa uma gama de plantas. Na família Mirtácea, quais são as principais plantas que extraímos óleos essenciais? O cravo da Índia, o eucalipto, a eugênia. Na família Zinziberácea, eu trouxe aqui até esse exemplo, porque o gengibre, você pode obter esse óleo essencial dele a partir de quê? Do rizoma dessa planta. Então, o óleo essencial, né, como muitos sabem, ele pode ser obtido ali de folhas, flores, cascas. E nesse caso, o gengibre, ele é obtido a partir aí do rizoma. Tem a família Laureácea, que é a canela, que você pode obter o óleo essencial da casca. A família Poácea, que tem o capim-santo, capim-cidreira, capim-limão. Então, é uma família muito importante, né, nessa questão terapêutica, aromática, também vem sendo estudado como um conservante aí, né? A família Aliácea, que também tem estudos, principalmente, né? Porque uma das realidades mais próximas, né, de extração de óleo essencial que a gente fala, principalmente em alimentos. Então, tem a cebola, o alho, e a família Apiácea, que é da salsa e do coentro. Também a gente precisa mencionar aqui que tem a família Rutaceae, que no caso é das frutas cítricas, então, que engloba a laranja, o limão, a toranja, a tangerina, que também é altamente explorado. Então, como acontece essa extração desse óleo essencial, gente? O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é o método de arrasto a vapor. Então, como acontece isso? O esquema que eu trouxe aqui para vocês demonstra é,
um esquema simplificado aí desse sistema, que no caso existe a caldeira, né, que contém a água, é aquecida, e quando ocorre esse aquecimento, o vapor ele vai até um segundo estágio ali, onde tem as plantas, né? Então, o vapor, o que que esse vapor causa nessas plantas medicinais? Ele causa um aumento de temperatura e, consequentemente, ele vai causar uma pressão interna nessas células vegetais. Então, devido a esse sistema de vaporização, pressão interna nas células vegetais, o que que vai acontecer? Vai acontecer o rompimento ali das células aromáticas, que elas vão subir para cima, né? Vão seguir o sentido igual da figura, vai subir o óleo essencial, mais o vapor, né? Vai passando aí pelo condensador até conseguir uma diferença de densidade. Nesse caso, como a gente consegue coletar esse óleo essencial? A gente coleta por diferença, né, de densidade, que no caso tem a água e o óleo. O óleo ele fica por cima, então a gente consegue coletar ele. Então, um sistema que é usado principalmente em escala industrial, porque você consegue extrair um número muito alto aí de óleo essencial, quando a gente fala nesse tipo de extração. Então, trouxe até aqui para mostrar que aonde a gente consegue vazar esse óleo essencial, como eu havia falado anteriormente, diferença de densidade. Então, você tem duas torneiras coletoras, onde você dispensa água e onde você coleta o óleo essencial. O segundo sistema é o de hidrodestilação. A hidrodestilação, ela acontece como? Um pouquinho semelhante ao arrasto a vapor, mas o que que acontece nessa diferença? É como o método mesmo já diz, hidrodestilação. Então, ocorre a, o contato direto dessa folha com a água. Então, tem aqui na figura é, a folha é totalmente imergida junto com a água fervente, né, que tem essa manta aquecedora aqui embaixo, e com isso ocorre a mesma coisa, essa pressão dessa água, dessa fervura, vai levar esse rompimento, né, da pressão interna dessas folhas, e com isso o óleo e o vapor vão subindo também até chegar a parte do condensador e a gente consegue retirar esse óleo essencial. Esse sistema de Clevenge, como ele é uma escala menor, então a gente principalmente utiliza em laboratórios. Então, principalmente a fins experimentais, o sistema Clevenge ele vem sendo utilizado em ampla escala, principalmente por pesquisadores, porque ele tem uma rápida resposta e, ao mesmo tempo, é um sistema fácil de utilização. Falando sobre a prensagem a frio, ela é só utilizada, nesse caso, gente, só para frutas cítricas. Então, pelo esquema, a gente consegue já ver como acontece isso. Primeiro, você tem que alimentar esse sistema de forma contínua e para evitar, né, a desuniformidade desse lote e, ao mesmo tempo, é, também para evitar qualquer problema no aparelho. Então, você introduz a fruta que desce pelo transportador. E aí, nesse transportador, ele vai descendo, vai sendo perfurado o saco da fruta, e aí a fruta passa por um sistema de alta pressão. E nesse sistema de alta pressão, ele vai fazer o quê? Vai pressionar a fruta de modo que você consiga extrair essa emulsão dele, que é o óleo essencial. Então, nesse caso, o mesmo princípio dos outros, que no final acontece o quê? Acontece uma centrifugação ali na máquina, só que a água fica por baixo, o óleo fica por cima, e com isso a gente consegue coletar. Só que o que que acontece com essa fruta que é processada inteira? É principalmente utilizado a torta, né, que é o bagaço ali da fruta, para outros subprodutos. Então, nada se desperdiça na indústria. Então, falando rapidamente sobre a classificação dos óleos essenciais, como eu já havia falado anteriormente para vocês, ele é uma substância complexa aí, que contém de 20 a 60 componentes em diferentes concentrações. Eles possuem suas composições compostos voláteis, que incluem álcools, ácidos, ésteres, aldeídos, cetonas, aminas, terpenos, e os fenóis aromáticos, né, que é o que principalmente confere esse cheiro desse óleo essencial. Por isso que o óleo essencial ele é tão característico. E devido a ele possuir todos esses compostos ali, essa mistura, grande mistura, o que que acontece? Ele tem uma bioatividade.
Então, quando a gente fala de óleo essencial, a gente também não pode só falar que ele vai ser uma questão aromática. Ele tem tantos compostos bioativos ali dentro que acontece o quê? Acontece uma atividade antimicrobiana, tem uma atividade antioxidante e relatado também até atividades antifúngicas, que é importante principalmente a gente pensar o quê? Uma atividade antifúngica vai ser importante para a utilização, principalmente em produtos de panificação, ou até frutas, né, que sofrem por questões de deterioração por fungos. Então, dentro disso, nós temos três grandes classes de compostos bioativos. Então, qual é o primeiro grupo que a gente pode elencar aqui, gente? Os terpenos. Então, os terpenos, eles são um grande grupo que tem cadeias longas, né? Então, pode ser monoterpenos, sesquiterpenos, triterpenos, que o diferencia deles é o tamanho dessa cadeia. Então, a gente pode encontrar compostos como limoneno, que é presente na laranja, mentol da hortelã, gerianol, que é da erva cidreira. Os terpenóides são já os terpenos que passaram aí por modificações bioquímicas. Então, o que que a gente encontra nesses terpenoides? Quais são os principais representantes? Timol, carvacrol. Aonde a gente encontra timol e carvacrol? Timol no tomilho, carvacrol no orégano. E o linanol, especialmente no óleo de manjericão. E os fenilpropanoides, que eles representam, apesar de representar uma fração pequena, eles ainda podem ser considerados como compostos majoritários em alguns óleos, como o eugenol no óleo essencial de cravo da Índia e cinnamaldeído no óleo essencial de canela. Então, isoladamente, esses compostos já foram estudados. Por exemplo, no trabalho que eu trouxe aqui embaixo, de Guimarães, em 2019, eles demonstraram aí a atividade antimicrobiana dos terpenoides, como timol e carvacrol, nas concentrações muito baixas, nesse caso, 0,07 e 0,015 miligramas por ml já foi capaz de matar os Staphylococcus aureus. Então, isso representa uma questão, né, que a gente pode utilizar esse óleo essencial e para a erradicação de bactérias que são aí presentes no nosso dia a dia, que causam IDTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. E Verges e colaboradores descreveram que cinnamaldeído, que é o composto majoritário da canela, ele foi capaz de inibir tanto o crescimento da E. coli quanto o crescimento da Salmonella typhimurium. Isso também é outro avanço quando a gente comenta sobre esse trabalho, porque principalmente as bactérias gram-negativas, elas são mais resistentes de se inibir ou de se matar, que são os efeitos bactericidas e bacteriostáticos. Então, com isso, claro que vou comentar mais à frente, já estou dando um spoiler para vocês, é, ela tem um mecanismo de resistência um pouquinho maior, então com isso, a gente saber que existe um caminho para inibir o crescimento delas já é um avanço, até porque a salmonela, como já é de conhecimento de muitas pessoas, ela tem que ser totalmente ausente em alimentos. Então, como eu havia falado anteriormente, os terpenos, eles são o maior grupo desses óleos essenciais. Então, eles englobam os monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos e triterpenos. Que é a grande diferença desses compostos? O número de carbonos e o número de hidrogênios. Então, o tamanho da cadeia leva esse composto a ser um monoterpeno, sesquiterpenos, diterpenos. Que é o grande problema dos terpenos? Que eles são altamente voláteis. Os terpenoides, eles são considerados aí terpenos, né, que passaram por modificações bioquímicas e através de enzimas eles adicionam moléculas de oxigênio em sua estrutura química. Então, eles podem ainda adicionar ou remover o grupo metil da composição inicial dessa molécula. Então, todos os compostos, os óleos essenciais, eles podem passar por esse processo desde que seja álcools, fenóis, aldeídos, cetonas e ésteres, eles podem passar por uma modificação e ser um terpenoide. E falando o último que a gente havia já comentado anteriormente, os fenilpropanoides, eles representam uma classe muito pequena, né? Eles são sintetizados aí a partir do aminoácido fenilalina, que é encontrado nas plantas. E como eu falei com vocês anteriormente, apesar de ser uma fração muito pequena, a gente não pode tomar como verdade que sempre vai ser uma fração pequena em todos os óleos essenciais.
Existem regras de exceções, como a canela, o cravo da Índia, que é um grande exemplo que os fenilpropanoides aí são os compostos majoritários e também tem atividade antimicrobiana e antioxidante aí desse óleo essencial. Então, quando a gente fala aí, eu venho falando com vocês que, que o óleo essencial tem esse composto, tem o composto X, composto Y. Como a gente pode determinar se esse óleo essencial ele vai ser o mesmo perfil do óleo de outra pessoa? Não tem como a gente determinar se o óleo vai ser totalmente igual. Por quê? O óleo essencial ele passa diferentes situações que a planta sofre aí durante o ano. Então, principalmente a sazonalidade, então, vou dar um exemplo. O mesmo óleo, a mesma planta, de tomilho, por exemplo, que você planta no Amazonas, que você planta na Bahia, que você planta em São Paulo, elas vão ter perfis diferentes. Por quê? Existem estações diferentes, climas diferentes, ritmos diferentes aí, circadianos, de incidência de luz, e também questão de solos e temperatura, que vai afetar. Então, assim, a gente não pode esperar que você vai ter o mesmo óleo essencial aquela mesma abundância, naquele mesmo perfil igualzinho, se ele não é cultivado no mesmo lugar. E também já existem trabalhos que eles relatam que a sazonalidade, a estação que ela se encontra, se a planta está sendo encontrada na estação de seca, na estação chuvosa, também a questão de colheita, se você colhe ela de dia, se você colhe ela à noite, se a planta está passando aí por um estresse, principalmente quando a gente fala em estresse, falta de água, idade e também ataques de patógenos, que são os insetos, pode levar uma diferença aí de produção, né, a gente pensando em o rendimento desse óleo essencial e ao mesmo tempo também todo o perfil cromatográfico desse óleo essencial. Então, como a gente sabe que esse óleo essencial ele pode ou não estar com o mesmo perfil, por exemplo, descrito em literatura, com cromatografia gasosa. Mas é importante eu ressaltar nessa figura aqui que existem todos esses fatores interferentes que pode mudar o perfil cromatográfico do seu óleo. Então, não é o caso de você se preocupar se o seu óleo não é parecido com o óleo do seu colega, porque existem todos esses fatores que a gente precisa levar em conta. Então, falando um pouquinho sobre esse mecanismo de ação, como ele acontece. O mecanismo de ação antimicrobiano, ele pode ser relacionado principalmente com o efeito bacteriostático, bactericida, né? Então, esse efeito bacteriostático vem principalmente da questão de inibição e bactericida morte total celular. O que é o bacteriostático nos diz? O bacteriostático, para a gente ter essa diferença, você inibe ela continua numa contagem baixa, mas você quebra aí uma multiplicação maior dessa bactéria, enquanto o bactericida você realmente está tendo essa morte celular. O mecanismo, então, de ação desses óleos essenciais é relacionado principalmente à questão de hidrofobicidade. Então, no caso, o óleo essencial em contato com a membrana dessa bactéria vai levar o aumento da permeabilidade da membrana e isso leva ao rompimento dela, causando aí toda a desestruturação da parede celular também dentro da estrutura celular dela. Eu vou demonstrar uma figura que vai ficar mais fácil de ser visualizada onde acontece isso. Então, esses compostos fenólicos com hidroxilas, eles são relatados como efeito antimicrobiano, como eugenol, carvacrol, timol, como potenciais ativos antimicrobianos. Então, aqui na figura que demonstra que ocorre esse aumento da permeabilidade e ocorre toda essa ação, né, que é o vazamento de metabólitos e íons, a ação sobre o ATP intra e extracelular dessa bactéria, que pode levar aí à morte bacteriana. Então, o óleo essencial, o mecanismo dele é amplamente estudado nisso, aumentar a permeabilidade através desse mecanismo hidrofóbico do óleo. Só que quando a gente fala de óleo essencial, o que que é importante a gente ressaltar? O óleo essencial, ele é um óleo essencial fixo, ele vai matar todas as bactérias?
Não necessariamente, porque a gente precisa entender principalmente como é a bactéria e a sua conformação de parede. Então, eu trouxe para vocês dois exemplos de bactérias que são preconizadas em legislação, que nesse caso é o Staphylo aureus e a Salmonella entérica. Então, o Staphylo aureus ele pode ainda conter uma carga muito pequena em produto, mas a Salmonella entérica não pode ser colocada em produtos, não pode ser encontrada. Tem que ser totalmente ausente, porque ela pode causar a salmonelose e também a febre tifoide. Então, nesse caso, o que que acontece na parede celular das bactérias gram-negativas que leva todo esse mecanismo de resistência? Acontece principalmente porque as bactérias gram-negativas, elas possuem aí uma parede celular, que é uma estrutura complexa, porque elas têm uma membrana aí ligada à camada de peptidoglicano. E essa camada maior, ela é unida por uma lipoproteína I de Brown, e essa lipoproteína ela é ligada a uma membrana citoplasmática, que aí, através dessa membrana, que é totalmente formada, forma uma dupla camada. Então, esse óleo essencial, ele fica difícil de agir. Então, quando a gente fala que existem estudos que podem matar a bactéria de óleo essencial, já é um avanço, podem matar a bactéria gram-negativa por óleo essencial, já é um avanço para a gente, porque essa bactéria ela é mais difícil de ser erradicada. Por exemplo, o E. coli, ela é uma bactéria que em muitos trabalhos ela tem um ponto de concentração inibitória mínima muito alta. Então, eu trouxe aqui um trabalho para nós comentarmos rapidamente. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu trago aqui para vocês, o de tomilho, ele demonstra aí que bactérias gram-positivas, como a Listeria monocytogenes, como Staphylo aureus, em 2,5 microlitros por ml, na MIC, que é a concentração inibitória mínima, já foi capaz de inibir essas cepas. Mas se a gente pega o terceiro trabalho de Barbosa e colaboradores, em 2016, ele demonstra para a gente que ele utilizou uma bactéria gram-positiva e duas gram-negativas. No caso, em 0,6 microlitros, já foi capaz de inibir totalmente aí a Listeria monocytogenes. Mas ele também demonstrou o quê? 5 microlitros e 10 microlitros para E. coli e respectivamente, para a Salmonella. Então, quando a gente pensa nisso, é uma carga muito alta. Você sai de 0,6 para 10. Existem outros trabalhos, como a canela, que já é demonstrada, aí a erva cidreira, o alecrim da Angola, que também é um alecrim pimenta, que é uma planta até nativa atualmente, né, encontrada em muitos solos, que tem esse estudo aí sobre essa ação antimicrobiana. Também nós temos o hortelã-pimenta, que ele também é utilizado com fim terapêutico, aí ele é utilizado contra o Staphylo aureus. O óleo de alho, né, que ele é importante, principalmente para culinária, orégano, ele teve tanto a atividade para Listeria, como Salmonella, e o óleo de limão, que é de uma fruta cítrica, e ele também aí os autores demonstram que para Pseudomonas e Enterococcus faecalis conseguiu aí a inibição de todas essas cepas na concentração inibitória mínima, que é essa MIC aí descrita. Falando rapidamente aí sobre esses mecanismos de ação antioxidantes dos óleos essenciais, eles também são descritos, principalmente porque os grupos dos compostos fenólicos, eles quebram em a cadeia e dão um hidrogênio do grupo hidroxilofenólico para os radicais peroxilos. Então, o que que o óleo essencial faz? Ele para totalmente essa reação? Não. Ele faz atrasar essa reação. É um pouco diferente. Então, com isso, novamente, compostos como carvacrol, eugenol, timol, eles que são presentes aí no óleo essencial, eles são relatados como compostos que possuem atividade antioxidante e devido a esse potencial antioxidante, como eu falei anteriormente, eles podem sequestrar radicais livres e doarem o hidrogênio através do grupo hidroxila. E existe já óleos essenciais como o de orégano, que ele foi relatado aí principalmente com essa ação antioxidante numa atividade alta de 83,47 microgramas
de atividade antioxidante equivalente a Trolox por ml, que é esse TEAC. Então, eu trouxe até o trabalho dessa autora para demonstrar. O óleo essencial de orégano, ele foi um dos que tiveram mais atividade antioxidante, mas qual que foi o principal óleo que teve? O de citronela, com cerca de 93,80. Só que o que acontece com o óleo de citronela? É principalmente a questão, quando a gente pensa numa futura aplicação em alimentos, como a gente vai fazer para principalmente isso ser aceito? É colocar um óleo de citronela? É colocar um óleo de eucalipto? O que que é mais fácil da gente pensar numa matriz alimentar? Porque também não adianta nada a gente colocar um óleo essencial de orégano numa matriz alimentar para fabricar bolo, porque não vai ser aceito. Mas se a gente pensa numa matriz alimentar usando limão, laranja, isso já é preconizado. Então, a gente sempre tem que pensar que nem todo óleo essencial pode ser utilizado para colocar numa matriz alimentícia, assim como a gente tem que escolher esse óleo essencial. E também nem todo óleo essencial tem atividade antioxidante. Como demonstrado aqui, o Rosmania officinalis, que é o alecrim, que ele é relatado como principal atividade antimicrobiana, ele não tem tanta atividade antioxidante. Então, e também o abeto prateado é outro óleo essencial que não tem tanta atividade. Então, a gente tem que também pensar sobre isso. Nem todo óleo essencial a gente pode afirmar aí que ele é capaz de ser um bom antioxidante. Eu trouxe também outra tabela porque para a gente discutir sobre isso. O óleo essencial ele pode vir na forma livre, mas ele também pode ser encapsulada. Muitas das vezes, a encapsulação favorece aí a biodisponibilidade desse produto, mas às vezes essa encapsulação também pode atrapalhar a biodisponibilidade dele, e principalmente com a interação dos materiais de paredes. Então, esse trabalho por Radmus, em 2019, demonstrou isso. Ao encapsular o óleo essencial de cravo com alginato de sódio, demonstrou o quê? Que todas as partículas que foram fabricadas aí, elas tiveram baixa atividade antioxidante. Principalmente, a autora diz que foi principalmente devido à interação dos compostos fenólicos aí desse óleo essencial, juntamente com material de parede. Só que eu chamo a atenção desses dois aí parâmetros, é que o parâmetro que foi utilizado emulsificante, que foi o monoluterato de poliestileno, ele teve uma atividade ainda menor antioxidante quando comparado só ao óleo essencial com o alginato de sódio. Então, isso também demonstra que o emulsificante também ele deve ser escolhido de maneira que ele não atrapalhe aí toda essa característica desse óleo essencial. Então, e ele possa expressar aí de uma forma que possa ser viável e, ao mesmo tempo, possa ser representar um possível conservante para o alimento. Então, falando finalmente aí sobre a aplicação em alimentos, a aplicação hoje, como eu venho falando anteriormente, ela é difícil, principalmente porque deterioração microbiana e oxidativa é um dos principais pontos de preocupação aí na nossa produção de alimentos. E nesse contexto, os óleos orégãos de tomilho, canela, alecrim, eles vêm sendo relatados por literatura, e nós vamos até discutir as tabelas, né, como um possível conservante natural. E a preservação, ela vem sendo utilizada principalmente quando a gente fala da parte de segurança de alimentos, principalmente porque esses agentes patógenos, eles podem causar um distúrbio aí no consumidor. Então, eu trouxe primeiro o trabalho para nós comentarmos sobre o pão, que ao utilizar o cravo da Índia e o orégano, o autor fez o quê? O autor e colaboradores em 2014. Eles usaram filmes comestíveis, utilizando nanoemulsões aí. Então, eles incorporaram o óleo essencial, fazendo essa nanoemulsão junto com esses filmes comestíveis, e eles revestiram essa fatia de pão. E ao revestir a fatia de pão, o que que eles comprovaram com esse efeito?
que durante 15 dias eles armazenando esse pão, foi totalmente reduzida aí a contagem tanto de fungos quanto leveduras. Então, aí já demonstra aí que tem toda essa questão antifúngica do óleo essencial. No segundo trabalho dessa tabela que eu trago para comentar com vocês, tem a salsicha de peixe, que é um produto ainda pouco explorado aqui no Brasil. Ao utilizar o óleo de alecrim, gengibre e alho em 1% na incorporação da massa, ele demonstrou que todos tiveram uma menor contagem quando comparado com o controle. O que foi o grande destaque desse trabalho? Quando a gente fala em salsicha, o que a gente espera? Que ela tenha um gosto mais próximo de alho. Mas esses autores comprovaram que na sensorial, análise sensorial, qual que foi o perfil dos consumidores? O que eles preferiram? O óleo, uma salsicha contendo óleo de gengibre. Então, quando eu falo sobre isso, da gente incorporar nessa matriz alimentícia, nem sempre a gente pode esperar uma resposta absoluta. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa, poderia ser o óleo de alho, o alecrim, mas como esse óleo de gengibre se interage com essa matriz alimentícia? Será se ele teve um gosto melhor quando a gente compara o óleo de alho e alecrim? E com esse gosto também desse óleo, porque o óleo é um óleo extremamente concentrado, um produto concentrado. Voltando aqui para o produtos de panificação, temos o bolo, que foi utilizado, foi um trabalho que, ao ler, eu achei bem interessante, principalmente porque usou óleo essencial de camomila, que é um produto aí terapêutico e ainda pode ser utilizado, porque ele combina muito com essa massa de bolo. Então, os autores incorporaram na concentração de 0,05 a 0,015. Só que o que eles demonstraram? Que apenas na maior concentração, de 0,015, teve maior estabilidade contra as atividades microbianas e também as reações de oxidação. Enquanto nas concentrações mais baixas não teve esse viés. Produtos lácteos, que é as duas últimas linhas, pessoal, também vem sendo estudado, principalmente porque o leite aí, ele é um ótimo substrato para crescimento microbiano. Então, o sorvete, ao utilizar o óleo essencial de tomilho, manjericão e manjerona, o sorvete passa principalmente por qual processo? De oxidação, principalmente porque, como ele é um produto aí gorduroso, então tem toda essa questão de rancificação com o tempo. Então, ao incorporar durante essa produção da massa, foi demonstrado que teve esses três óleos essenciais que tiveram atividade antioxidante. Que é o que chama muita atenção? O óleo de manjericão, que já também é relatado aí pela literatura, ele tem uma alta atividade antioxidante. Então, ele foi um óleo capaz de reduzir essa atividade. O queijo de cabra, o cheddar, também utilizando o óleo essencial de tomilho e orégano, e é o sistema de pulverização, que é aquela pulverização por cima da massa do queijo, foi demonstrado o quê? Queijos que têm muito problema, principalmente com a atividade de micro-organismos patogênicos, que foi relatado? Que os coliformes eles foram inibidos desde o primeiro dia. Então, com isso, o orégano, que é um condimento aí, ele foi mais eficaz nessa conservação. Falando também, continuando sobre esses produtos lácteos, o óleo essencial incorporado na massa de iogurte, de capim-limão, cravo, canela e hortelã, através dos sistemas de nanoemulsão, foi demonstrado que foi conservado. Eu acho que é importante a gente falar isso. O óleo essencial, apesar de ele matar bactérias patogênicas, quando a gente incorpora em produtos como iogurte, qual que é a nossa preocupação? Se ele vai continuar, pelo menos, o mesmo nível das bactérias láticas. Então, foi demonstrado que os quatro óleos essenciais manteram as bactérias láticas vivas, que é importante, né? Por isso que a gente consome o iogurte, mantendo as bactérias patogênicas mortas e, como eu falei com vocês, é, o perfil de aceitação
é variado. Por exemplo, nesse trabalho foi demonstrado o quê? Que o capim-limão foi mais aceito sensorialmente quando você compara com a canela, com o hortelã e o cravo. Também outros produtos à base de carne, como a salsicha, incorporado com tomilho, junto com outra fonte, que no caso o pó do suco de beterraba, foi demonstrado o quê? Que teve a apresentação do efeito inibitório contra o estafilocoagulose positiva, inibição parcial das bactérias mesófilas. E ainda os autores eles falam que teve uma aceitação sensorial global em 75%. Então, a gente, quando fala nessa incorporação de óleo essencial, a gente tem que pensar muito nisso. Como a gente pode fazer? Será se é uma forma livre, se é uma nanoemulsão, numa associação? Quando a gente pensa nessa matriz alimentícia, a gente tem que pensar nesses diversos fatores, porque isso pode ser um fator limitante na aplicação de alimentos. É, falando sobre os produtos como sardinhas, como eu já havia falado, o microemulsão com associação com sal e fazendo assim essa aplicação direta sobre a sardinha, causou aí uma redução das bactérias de contagem total durante 150 dias. Então, o caminho desse autor foi fazer essa microemulsão, associar com sal, para aplicar diretamente sobre a massa, sobre esse peixe aí para reduzir. Assim como frutos do mar, como camarão, usando outro óleo cítrico, né, que é o de laranja, ele associou junto com a gelatina para formar um revestimento sobre esse camarão. Então, o que que levou? Demonstrou que você utilizando a óleo a 2% com esse revestimento, estendeu em 10 dias úteis o produto, principalmente o camarão é um ponto principal, né? Não sei se vocês gostam, particularmente eu amo, mas ele é um produto altamente perecível, então você conseguir conservar ele por um maior tempo, ele pode primeiro garantir um maior retorno para a indústria pesqueira e ao mesmo tempo você também tem um alimento aí mais seguro. Porém, como eu falei com vocês anteriormente, o óleo essencial ele tem alguns interferentes, né? Principalmente quando a gente fala, eles podem interferir nas características de sabor e odor do produto. Então, quando a gente aplica o óleo essencial, não queremos que esse produto seja descaracterizado. Então, como eu falei, tecnologias como micro, nanoemulsões, eles podem ser de fácil preparação, menor tamanho, maior biodisponibilidade. A figura ao lado, que é do spray dryer, também é utilizado principalmente para fazer partículas menores e serem aplicadas. Então, e esse óleo essencial ele vem sendo estudado aí realmente como uma alternativa verde de conservantes convencionais, principalmente porque quando a gente fala, eu falo aí no final, de modo a elucidar a aplicação e possível aceitação desse produto é principalmente por quê? Porque a gente, principalmente, voltando aqui rapidamente nos trabalhos, a gente precisa entender qual é a nossa matriz alimentar. Como assim? É um pão, é uma salsicha, é um sorvete, é um queijo. Por exemplo, um queijo a gente pulveriza por cima dessa massa, mas no pão a gente faz um filme comestível para revestir esse pão. Numa salsicha a gente incorpora na massa, assim como o bolo. Então, principalmente, o que que a gente tem que pensar aí? Como a gente vai aplicar o produto, o óleo essencial, de modo que você não descaracterize que esse produto é uma salsicha, que esse produto é uma sardinha, que esse produto é um iogurte, que é um bolo, é um pão, e ao mesmo tempo uma forma que seja viável e eficaz. Por quê? Não é descaracterizar o produto, e ao mesmo tempo pensando nessa matriz alimentícia. Como a gente pode pensar nessa matriz? Então, tem todas essas questões limitantes que a gente precisa pensar na hora de aplicar como vai ser toda essa aplicação. E o que, que hoje diz a legislação brasileira? Atualmente, nós só temos uma legislação, que é de 1º de julho de 2022, que os óleos essenciais eles só devem ser usados como aditivos alimentares aromatizantes. Então, o que, que isso significa na linguagem popular? Ele não pode ser usado como conservante. Ele não pode ser usado como no lugar de BHT, BHA. Então, a gente, ou sorbato de potássio, né, como produtos lácteos, então, ele não pode ser totalmente substituído por outro produto.
na conservante. Ele só pode ser um produto aromatizante. Então, existe ainda essa limitação e existe um caminho longo aí pela frente para a gente aplicar esses óleos essenciais. Então, a legislação dispõe o quê? Que o óleo essencial, como ele deve ser extraído, esse óleo essencial ele é desterpenado, concentrado aí. Então, tem toda essa questão da legislação que é aceito para ser aromatizado. Então, reforçando, gente, como conservante, a gente não pode substituir os conservantes químicos convencionais. Sempre o conservante convencional e o óleo essencial futuramente ele tem essa perspectiva de ser utilizado como aromatizante. Só que na FDA, que é a legislação dos Estados Unidos, já é regulamentada atualmente, tá? Que é os óleos essenciais que são seguros aí para o consumo humano. Então tem uma lista enorme e eu deixei até aqui o print da tela, se caso vocês quiserem acessar, que é pelo site da FDA, tem até o link abaixo. E tem esses óleos essenciais, como o óleo de manjericão, que eu comentei com vocês ao longo dessa palestra, o óleo cítrico aí de tangerina, mas também temos aí óleo de alfafa, por exemplo, que ele é preconizado. Temos aqui o óleo de gengibre, toranja, também o óleo de lavanda, limão, capim-limão. Então, é uma série aí de óleos essenciais que já são permitidos nos Estados Unidos, que são seguros para o consumo. Então, como considerações finais aí, para encerrarmos, a conservação de alimentos, eles têm se tornado um desafio ainda quando se refere aos métodos biosseguros. Então, com isso, existe uma grande preocupação para a indústria de alimentos, que é a utilização desses métodos para os consumidores, né, que atualmente os consumidores eles vêm pensando em produtos que sejam mais naturais e ao mesmo tempo que sejam benéficos para o meio ambiente. E essa preservação de conservantes naturais ainda demanda estudos, como eu falei com vocês anteriormente, porque a gente precisa pensar na matriz alimentícia, é, se você vai aplicar ele de forma livre, se ele vai ser encapsulado, de modo que possa principalmente o quê? A gente ter uma elucidação sobre esses parâmetros microbiológicos e oxidativos para maximizar esse efeito sobre o alimento. Então, nesse contexto, os óleos essenciais, eles são uma alternativa, só que eles ainda demandam esse estudo. Então, com isso, o óleo essencial, nos estudos, eles demonstram isso, que eles são benéficos, tanto para a questão microbiana, assim como a questão oxidativa, e ao mesmo tempo, como ele é extraído, então, ele é um benefício aí ao meio ambiente. Então, o óleo essencial, ele vem se tornando uma alternativa e futuramente, quem sabe, um possível conservante, um substituto aí no nosso alimento. Aqui eu agradeço, tá, novamente por vocês terem assistido a minha palestra. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Meu muito obrigado novamente à comissão organizadora pelo convite. A todos, o meu abraço.